O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui a edição de número 291 do podcast Xadrez Verbal, e em pleno feriadão, né, dois programas seguidos no feriado. Muita gente comentou, né, que o programa passado foi relativamente curto, o programa de hoje provavelmente também vai ser aí relativamente curto para os padrões do Xadrez Verbal, mas a culpa não é nossa, a gente está aqui em pleno feriado, a gente podia estar sambando, podia estar roubando, podia estar sei lá o quê, mas estamos aqui gravando, então se o programa ficar curto, não briguem com a gente, é questão do noticiário. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias do domingo passado, dia 17 de abril. Turquia realiza ataques aéreos contra curdos no norte do Iraque. Infelizmente, mais um episódio, né, em que a soberania, o espaço aéreo iraquiano é violado por algum dos seus vizinhos, né, a gente de acordo com seus interesses. A gente já repercutiu aqui quando tivemos operações aéreas no Iraque recentes, né, realizadas, por exemplo, pelo Irã, também pela própria Turquia, e dessa vez nós tivemos aviões, helicópteros e drones turcos atingindo alvos curdos no norte do Iraque. Segundo o governo turco, atingiu alvos do PKK, né, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado uma organização terrorista pela Turquia, e atingindo alvos como campos de treinamento e depósitos de munição. Tá? Repito, essa é a versão do governo turco, e que os turcos, inclusive, não mencionaram eventuais mortes, eventuais baixas, dizendo que era uma operação preventiva para impedir ataques terroristas. Exército da Nigéria diz ter matado 70 terroristas em ataque aéreo. Pois é, duas notícias nigerianas. Uma delas é que a Nigéria afirmou ter realizado uma operação aérea perto da fronteira com o Níger, contra bases e acampamentos da filiação local do Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, que deixaram cerca de 70 mortos. Tá? Segundo a declaração do governo nigeriano, foram aviões tanto da Nigéria quanto do Níger que fizeram parte da operação. Porém, o grosso, digamos assim, da operação teria sido conduzido pela Nigéria na região da tríplice fronteira com o Chad, né, que é quase uma quádrupla fronteira, né, com Camarões. De certo modo né, se a gente pensar ali no Lago Chad. Né? E, segundo o governo nigeriano, deixaram 40 terroristas mortos. E também em relação à Nigéria, o governo nigeriano, no início da semana, fez uma declaração, fez uma atualização sobre aquele ataque a um trem que ocorreu no final de março, né, que a gente repercutiu aqui, e nós comentamos que muitas pessoas foram sequestradas, né, daquele trem que foi atacado, tanto por integrantes do Boko Haram, um grupo jihadista, quanto por bandidos, entre aspas, comuns. Né? E, segundo o governo nigeriano, nessa semana, 160 pessoas ainda estão desaparecidas, possivelmente tomadas como reféns por esses grupos para cobrarem resgates ou então para tentar negociar a troca com prisioneiros em custódia do governo nigeriano, algo do tipo. Então, infelizmente, 160 pessoas ainda estão desaparecidas.
Junta militar de Myanmar liberta 1.600 pessoas, mas exclui presos políticos. Pois é, nós tivemos mais um gesto, né, de, digamos assim, de boa vontade da junta militar de Myanmar, que perdoou 1.619 pessoas, né, para marcar o início do Ano Novo. Porém, dentre esses 1.619 prisioneiros, não continha nenhum cidadão de Myanmar que foi preso por atividades políticas. Teve 42 estrangeiros que foram libertados, inclusive alguns deles eram jornalistas. Algumas das pessoas que foram libertadas foram pessoas que foram detidas em manifestações, mas nenhum deles foram das pessoas que foram detidas, por exemplo, por terem filiações partidárias, né? Então, soltaram pessoas que nem deveriam ter sido detidas em primeiro lugar, em sua grande maioria. O ponto principal é esse. E também em relação a Myanmar, né, e o genocídio Rohingya, cerca de 500 pessoas de origem Rohingya fugiram de um centro de detenção na Malásia. E, posteriormente, 6 delas morreram tentando fugir, a maioria delas atropeladas, tentando cruzar uma estrada, né, que fica perto do centro de detenção. Muitos outros já foram detidos novamente pelas autoridades malaias, tá? Pelo menos 362 pessoas já foram detidas, segundo as autoridades malaias, das 528 que fugiram do centro de detenção. Notícia da última terça-feira, dia 19 de abril. Governo impõe sigilo sobre viagem de Bolsonaro à Rússia. Mais uma para conta, né, Felipe? Pois é, nesse caso não foi de 100 anos, né, foi de 5 anos. O sigilo foi imposto no último dia 21 de fevereiro, né, e o documento, né, o relatório produzido pela Embaixada Brasileira em Moscou, recebeu o grau de sigilo reservado, ou seja, ele só poderá ser divulgado a partir de 21 de fevereiro de 2027, tá? E não foi preenchida, segundo as informações na imprensa, né, que deram esse furo de reportagem, não foram preenchidas os requisitos do campo razões para classificação. Foi simplesmente colocada uma tarja preta, né? Lembrando que um dos motivos desse relatório ter sido solicitado pela Lei de Acesso à Informação por veículos de imprensa e também por deputados, é pelo fato de que como parte da comitiva brasileira estava o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que foi nessa viagem por ser filho do presidente, né? Ele não tem nenhum cargo que justifique a presença dele ali. É vereador federal. Vereador federal, como, né? Então, as respostas aos pedidos de informação, né, se limitaram a dizer que a designação da comitiva é prerrogativa da presidência e que não teriam ocorrido despesas do governo federal com Carlos Bolsonaro. De qualquer maneira, o relatório foi colocado como reservado, tá, e vai ficar assim até 2027. Bem, ainda falando sobre Rússia, o Felipe agora na coluna aberta trará novas atualizações sobre a guerra com a Ucrânia. Coluna aberta. Bem, pessoal, nós temos 3 notícias principais essa semana em relação à guerra, né, na Ucrânia e outras 4 notícias, né, relacionadas, 4 notícias menores, digamos assim, né? É claro que, né, se a gente fosse fazer um programa inteiro sobre a guerra, daria para achar várias outras coisas, mas o de principal, né, que ocorreu essa semana é isso. Começando pelo fato de que no início da semana, no dia 18, na segunda-feira, as forças russas iniciaram, né, o que o governo ucraniano chamou de Batalha pelo Donbas, né? Iniciou uma ofensiva renovada, especialmente no leste da Ucrânia, mas também atingindo alvos em outras cidades ucranianas. Inclusive nós tivemos na cidade de Lviv
né, que fica, é a principal cidade do oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, sendo atingida por mísseis russos, inclusive com vítimas civis, e foram realizados 16 ataques aéreos e com mísseis na noite do dia 18, além do início dessa ofensiva. Tá? Segundo analistas de inteligência, segundo as indicações ali da distribuição de forças russas, o que os russos pretendem nessa ofensiva pelo Donbas é uma ofensiva no sentido norte-sul e uma ofensiva no sentido sul-norte, para então criar um bolsão, para cercar as principais tropas ucranianas que estão no leste do país, defendendo a região do Donbas. Tá? Então, principal notícia, dia 18, início dessa ofensiva renovada no leste da Ucrânia. Aí, 2 dias atrás, no dia 20, nós tivemos uma reunião, entre aspas, né, entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, que foi televisionada. Eu digo reunião entre aspas, porque ali claramente era uma operação de relações públicas. Né? Não era uma reunião autêntica sendo televisionada. Era uma coisa quase ensaiada. E nessa reunião, o Sergei Shoigu anunciou a libertação de Mariupol, né, a cidade portuária de Mariupol, o principal porto ucraniano a leste da Crimeia, o principal porto no Mar de Azov, é o local de nascimento, inclusive, né, do Batalhão Azov, a mais conhecida unidade neonazista ucraniana. E o Sergei Shoigu, então, anunciou a libertação de Mariupol. Né? Mariupol estava cercado e em batalhas já tem semana. Só que tem um detalhe, né, que é o seguinte. Na reunião, o Putin falou que tem uma tentativa de tomar a região da siderúrgica de Azovstal seria imprática, seria impraticável. Então ele ordenou que a região seja cercada para que nenhuma mosca consiga passar. Então o que isso quer dizer? Que a Rússia anunciou que libertamos Mariupol, mas ainda tem dentro de Mariupol um bastião de forças ucranianas. O que acontece? É uma região de uma siderúrgica que no total tem quase 10 km quadrados, cheia de túneis, galpões, edifícios, andares no subsolo. Né? Então, se você tentar tomar essa região no assalto frontal, se você tentar tomar essa siderúrgica no assalto frontal, vai ser um cenário de guerra urbana, vai ter muitas baixas, vai ser uma batalha extremamente sangrenta. Então Putin falou, olha, cerca, né, não deixa nada passar e vamos declarar a cidade libertada. Por que ele fez isso então? Tem 3 motivos que a gente pode analisar e especular. Um deles é justamente para evitar um número maior ainda de baixas, porque são cerca de se especula, né, cerca de 2.000 ucranianos concentrados na região da siderúrgica. Né? Então você cerca, tenta impedir a chegada de alimentos, de munições, você tenta, né, acabar com a disposição ao combate dessas forças, bombardeios à distância, com artilharia, com aviões, com helicópteros, enfim, e você tenta então deixar eles ali contidos, evitando baixas. O segundo motivo é, vamos lembrar, né, o papel importante de Mariupol, o papel estratégico de Mariupol, né, que é você tomar Mariupol permite ligar a região sul da Ucrânia, controlada pela Rússia, né, a Crimeia e arredores, com o leste, também controlado pela Rússia. Então Mariupol era o gancho que permite essa conexão. Então ao falar, olha, deixa esse pessoal para lá, só cerca eles e vamos seguir com as atividades, permite então que as forças que estavam participando da Batalha de Mariupol sejam mas rapidamente redistribuídas para outras regiões do fronte de batalha, onde elas vão poder ter maior utilidade do que tentar tomar uma cidade até o último homem. Né, já que os ucranianos prometem uma defesa até o último homem, inclusive com vídeos no Telegram e tal, dizendo que, olha, as imagens dos mortos em Bucha mostram que nós devemos resistir, porque não adianta se render, porque se a gente se render nós vamos ser torturados e executados. Tá? Eles dizem isso nos vídeos. Então, você fala, ó, cerca eles, em vez de uma batalha sangrenta, e pela localização de Mariupol, essas forças podem rapidamente ter outra utilidade. E o terceiro motivo, que é interessante também de citar, é que você mantém esses defensores cercados
né, como uma moeda de barganha, num processo de negociação por fim da guerra, num processo para troca de prisioneiros. Então, olha só, a gente pode evacuar Mariupol, né, eles vão ter que se desarmar, vão ter que entregar as armas, mas a gente pode evacuar Mariupol em troca de tal coisa, em troca de prisioneiros nossos, em troca de tal concessão. Enfim, serve também como uma moeda de barganha no processo de negociação. Claro que quando você faz isso, você vai sempre tentar expressar isso como um gesto de boa vontade, né? Então olha só como eu sou legal. Eu estou deixando eles lá quietinhos, vivos. Mas no fundo é um interesse, é uma possível vantagem, né? Então você ter uma batalha sangrenta, inclusive, seria contraproducente para o próprio processo de negociação, né? Você não tem como negociar enquanto você tem soldados seus tentando resistir até o último homem, né? Então surge ali a ideia de heróis, de mártires, batalha sangrenta, muitas baixas, né? Desejo de revanche, desejo de represálias. Então você fala, ó, cerca eles e deixa eles lá. É uma maneira também de falar, olha, Ucrânia, a gente pode evacuar aqui os 2.000 que estão na região da siderúrgica de Azovstal. O que vocês podem dar em troca, né? Então isso também é interessante. E a terceira notícia de hoje, tá? Sexta-feira, dia 22, em que o Rustam Minekaev, tá? Que é o comandante do Distrito Militar Central da Rússia, ele participou de um fórum com integrantes, com gestores da indústria de defesa russa, tá? Afirmando que um possível objetivo da Rússia numa nova fase da guerra seria garantir todo o território sul da Ucrânia, ligando desde a Rússia, né, território russo, passando pelo Donbas, passando pelo sul da Ucrânia, pela Crimeia, pela região de Odessa, né, Odessa é o principal porto ucraniano a oeste da Crimeia, e até a Transnistria, dentro de Moldova, né, que é uma região controlada pró-Rússia, com forças russas, mas dentro de Moldova, que a gente já explicou aqui. Então, essa é a notícia de hoje, que depois de uma eventual terminar de vencer a batalha pelo Donbas, seria então o objetivo, especialmente Odessa, para criar essa conexão terrestre ao sul e, claro, privar a Ucrânia do seu litoral, consequentemente privar ainda mais a Ucrânia de possibilidades de exportações dos seus principais produtos, como os agrícolas, e isso leva inclusive ao aumento do preço, por exemplo, do trigo no mercado internacional. Aí, essas são as três principais notícias. Falando as outras 4 notícias, né, mais detalhadas, não de tanto impacto, essa semana nós tivemos a divulgação de 2 imagens do cruzador Moskva, tá? Pegando fogo e começando a emborcar, tá? Emborcar, né, quando o navio começa a virar dentro da água, tá? Aparentemente foram fotos tiradas por um navio russo, por marinheiros russos, dentro de um navio russo, durante a evacuação da tripulação, tá? Em uma das imagens é possível ver, tá? Um grande foco, tá, do incêndio perto da superestrutura do navio. Isso não dá para, pela imagem, pela qualidade da imagem, inclusive, não dá para se certificar se aquele rombo, aquele foco, foi causado de dentro para fora, ou seja, uma explosão interna de armamentos, como alega a Rússia, ou de fora para dentro, um impacto de um míssil, tá? O fato é que o navio teve um incêndio muito grande, dá para ver inclusive fuligem, né, saindo de todas as portinholas, tá? Então teve um incêndio muito grande no Moskva. Isso dá para cravar. Ainda pela imagem. Ainda não. Outra coisa que é interessante ver pela imagem é que os mecanismos de defesa do Moskva, como seus radares, de defesa antiaérea, né, como seus radares, e as baterias de mísseis antiaéreos, estavam todos travados na sua posição de quando não estão em uso. Então, o navio pode ter sido pego de surpresa, pode ter sido uma experiência da tripulação, ou então pode ser um indício da possível explosão interna, né? Em relação a mortes do Moskva, pela primeira vez, tá, admitiram que pelo menos 40 pessoas estão desaparecidas, tá? Falaram apenas desaparecidas. Só que assim, em mar aberto, no Mar Negro, se o seu navio afundou e a pessoa está desaparecida,
A dura verdade é que essa pessoa muito provavelmente morreu, né? Mas ainda não está claro o número de baixas. Em outra notícia, no último dia 19, tá, a Rússia expulsou 15 diplomatas dos Países Baixos, 21 diplomatas belgas e 4 diplomatas austríacos, tá, como represálias pelas expulsões que esses países realizaram contra diplomatas russos em datas anteriores. O governo dos Estados Unidos afirmou também no dia 19 que a Ucrânia recebeu sim aviões e partes, né, componentes de aviões, peças sobressalentes, de um país europeu que não foi discriminado, tá? Ou a Polônia ou a Eslováquia, possivelmente a Eslováquia, né, já que a Polônia queria receber substitutos antes em garantia. Então é possível que sim, que a Eslováquia tenha concretizado a transferência dos seus aviões para a Ucrânia. Se esses aviões, o estado de voo deles, a qualidade de voo deles, a velocidade de adaptação deles, do uso pelos ucranianos, ainda estará por ver. E finalmente, essa semana, Rússia e Camarões renovaram um acordo de cooperação militar que havia sido assinado em 2015. Tá? Então, mais um país, e nessa renovação nós tivemos inclusive agora também outros aspectos colocados, inclusive a possível presença de instrutores russos para treinarem tropas camaronesas. Então, mais um país africano que aprofunda as suas relações militares com a Rússia. Agora vocês ficam com as efemérides da semana que vem. And exchanging their rings, but Bobby Fischer's playing 18 Kings. A semana na história. 24 de abril de 1547, há 475 anos, ocorria a Batalha de Mühlberg. Batalha de Mühlberg, que ocorreu ali durante a chamada Guerra de Esmalcalda, né, que foi um dos conflitos entre católicos e protestantes ali pós, né, a reforma de Lutero, e nesse caso foi a batalha entre as forças imperiais de Carlos V, né, do imperial do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, as forças católicas, né, contra as forças protestantes, né, lideradas pela Saxônia, pelo Hesse. E a batalha terminou com uma importante vitória das forças católicas, das forças imperiais, e com isso Carlos V dissolveu a Liga de Esmalcalda e né, abriu caminho ali para a consolidação do poder dele na região, pelo menos ainda por algum tempo. Lembrando que as guerras religiosas, as guerras entre protestantes e católicos na região alemã, né, Mühlberg fica na Saxônia, ainda iriam durar até assim. Tem gente que considera que existe um caráter religioso até ali nas guerras de unificação alemã, né? Entre as décadas de 1840 e 1870. Então, mas ainda continuaria por alguns séculos. 30 de abril de 1897, 125 anos atrás, era descoberto o elétron. O elétron, que foi a primeira partícula subatômica a ser descoberta pelo físico britânico Joseph John Thomson, né? Talvez, na verdade, o Sir Joseph John Thomson, que também foi laureado com o Nobel em Física, né? Justamente aí pela sua descoberta do elétron e também de isótopos e todas aquelas coisas que tentaram me ensinar na escola, mas eu não lembro de nada, eu sou de humanas, mas então tá aí, parabéns pro elétron que faz aniversário. 27 de abril de 1972, há 50 anos tinha início o genocídio Hutu em Burundi. Pois é, um evento que é muitas vezes chamado de Ikiza, né? Que seria como a grande calamidade ou o grande flagelo, né? Quando entre 100 a 300 mil Hutus, muitos deles ali da elite educada, da elite que tinha amparo colonial, né, dentro do Burundi, foram exterminados, né, pelos Tutsis,
que controlavam, né, o país, era uma ditadura Tutsi, inclusive do exército. E aí os nossos ouvintes podem estar pensando, nossa, mas não era o contrário? Não, o contrário é em Ruanda, que inclusive tem ligação, né, com os eventos que ocorreram décadas antes em Burundi, né, e depois, inclusive na década de 1990, nós também temos novos episódios de violência étnica no Burundi. Inclusive, né, a própria denominação de Hutus e Tutsis partiu muito também dos colonizadores, né, que dividiam a população baseado no fenótipo, né, principalmente. Então, a elite Tutsi nos dois países que controlava, e no caso de Ruanda, né, já ali no começo dos anos 90, que você tem uma tomada do poder por parte dos Hutus e usam, né, o acidente aéreo com o então presidente, que era Hutu, para se vingar do flagelo Tutsi. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Xangai registra primeiras mortes oficiais por Covid desde lockdown. Pois é, essa notícia é do início da semana, né, e foram registradas 3 mortes na cidade desde o início do lockdown. 3 mortes oficialmente confirmadas. O lockdown que estava sendo, digamos assim, amenizado, inclusive nessa semana, né, autoridades chinesas deram declarações que podem reverter, né, essa abertura, podem não exatamente reverter, né, mas interromper a abertura, né, manter o lockdown devido ao aumento do número de casos nos últimos dias. Então, não apenas pelas mortes que ocorreram, mas também pelo aumento do número de casos, tá? E lembrando que a gente falou no programa passado, a gente vai esperar para eventualmente conseguir discutir Xangai melhor, mas a gente não vai discutir esse assunto enquanto o Átila não voltar. Tá? Então, controlem-se. Da China, começando, né, o nosso giro, vamos passar pela Coreia do Norte, em que o governo anunciou, né, que testou mais um míssil, né, nesse caso um míssil de curto alcance, mas que teria um sistema de precisão, um sistema de orientação muito mais desenvolvido, tá? Muito mais moderno, e que isso seria uma importante adição ao arsenal norte-coreano. Tá? Não está claro se esse novo míssil, que, repito, não é um míssil balístico intercontinental, não é um míssil para ser disparado contra os Estados Unidos, por exemplo, talvez no máximo ali contra o Japão, mas se ele pode carregar ogivas nucleares, imagino que sim, que seja esse o propósito. Já na Coreia do Sul, a Suprema Corte anulou as condenações de 2 soldados que haviam sido... A gente comentou em junho do ano passado sobre 2 soldados sul-coreanos que haviam sido condenados pela justiça militar sul-coreana por terem relações homossexuais, né, por serem homens homossexuais, sendo que o relacionamento deles não era dentro das instalações militares, era fora do quartel, e a Suprema Corte anulou essa decisão, dizendo que a conduta militar, né, a Lei de Conduta Militar Sul-Coreana, de 1962, precisa ser atualizada, inclusive o seu artigo sobre a sodomia, né, que é o termo utilizado, que é necessário que essa lei seja adequada aos tempos e à sociedade. Tá? A decisão foi anônima dos 13 juízes, e quem afirmou, né, quem na declaração disse que a lei precisa ser adequada porque essa condenação era inconstitucional, né, de acordo com as atuais leis sul-coreanas, foi o chefe da corte, né, o que seria ali o presidente do STF da Coreia do Sul, né, o Kim Myong-soo.
Tá? Então, a sentença dos 2 soldados foi anulada. Da Coreia do Sul, vamos para o Timor-Leste, onde o José Ramos Horta foi eleito novamente presidente. Ele não foi reeleito, né, porque não foi mandato seguido, mas ele foi eleito novamente presidente do país, com 62% dos votos no segundo turno. Tá? Ele que é laureado com o Prêmio Nobel da Paz pelo seu papel durante a luta pela independência do Timor-Leste. O Timor-Leste, que é, né, o estado mais novo ali da região da Ásia-Pacífico, né? E, repito, ele levou 62% dos votos e o mandato será de 5 anos. Né? Olhando para o mapa, né, dos resultados, é interessante notar que o José Ramos Horta ele ganhou em todos os distritos eleitorais timorenses no exterior, ou seja, na diáspora timorense. Né? Então, achei isso curioso ao olhar os mapas eleitorais. Não vou aqui, né, ter a pretensão de analisar o restante, né, o mapa eleitoral interno do Timor, o que pode ou não significar. Né? E lembrando que nós temos uma ouvinte que até comentou que chegou, né, a trabalhar no Timor-Leste e tal, então, quem sabe, se ela tiver mais informações, fica à vontade para mandar. Do Timor-Leste, meu caro Matias, vamos para as Ilhas Salomão, de novo, já que essa semana foi oficializado o acordo de segurança entre as Ilhas Salomão e a República Popular da China. Tá? Foi assinado, tá? E foi divulgado, foi anunciado, tá? Pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, dizendo que os ministros de Relações Exteriores assinaram oficialmente o Acordo Quadro em Cooperação de Segurança. Tá? A gente repercutiu bastante esse acordo nos últimos programas, porque gerou protestos, especialmente da Austrália, e está tentando gerar uma reação, digamos assim, por parte dos Estados Unidos. Né? A gente até comentou aqui no programa que os Estados Unidos, na década de 90, chegou a retirar sua embaixada das Ilhas Salomão, né? E agora vai restaurar a embaixada, ou seja, vai tentar ali buscar uma reaproximação para eventualmente tirar essa distância. Das Ilhas Salomão, vamos para a Colômbia, onde na cidade de Frontino, no departamento de Antioquia, pelo menos 6 soldados colombianos morreram, outros 5 ficaram feridos, em uma emboscada que, segundo as autoridades, foi realizada pelo cartel do Clã do Golfo. Tá? Inclusive, segundo aqui a matéria da BBC, o chefão do Clã do Golfo, conhecido como Otoniel, foi preso em último outubro. Tá? Então seria aí parte né, como uma represália pela prisão dele, eventual julgamento dele. E, repito, né, essas foram as informações das autoridades colombianas sobre a autoria do Clã do Golfo. E na semana passada eu acabei esquecendo de comentar uma notícia, que daí acaba sendo, de certa maneira, um contraponto à lida pelo Felipe, já que 11 civis foram assassinados no departamento de Putumayo, mais ao sul do que o departamento de Antioquia, ali na fronteira com o Equador, e segundo testemunhas locais, eram membros do exército vestidos de negro, né, sem a insígnia, né? E cabe lembrar que só em 2022 ocorreram 31 massacres com 114 vítimas, além do assassinato de 52 líderes sociais. E em 2021 foram 95 massacres com mais de 70 mil refugiados internos, né? Então mostra aí que a violência no campo na Colômbia ainda segue bastante alta, mesmo se comparando com o restante do nosso subcontinente. Já em El Salvador, já são mais de 12 mil pandilheiros terroristas detidos no país. Né? Daí as aspas são do Europa Press da Espanha. Pois é, e aí entra a discussão que a gente teve 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, né, sobre El Salvador. Segundo o presidente Nayib Bukele, foram detidos 12 mil, né, integrantes de gangues, 12 mil terroristas em 21 dias. Né? Então, mas, vamos lembrar, e é essa discussão que a gente teve,
O governo de El Salvador está fazendo isso baseado em uma série de medidas de exceção. E nós temos, inclusive, o principal jornal, né, de oposição, o principal jornal salvadorenho, de certa forma, né, o El Faro, né, protestando contra o governo, contra essas medidas. A gente repercutiu isso aqui. Temos a questão que, assim, essas 12 mil pessoas que foram detidas pela lei que permite a detenção expressa, né, que suspendeu ali direito de reunião, direito de associação, enfim, elas foram todas detidas ali sumariamente. O que garante que essas 12 mil pessoas são integrantes de gangues? Tá? Eu não estou dizendo aqui que, não, eu quero que os caras da MS-13 fiquem andando pela rua, tudo de boa, né, atirando nas pessoas. Não é isso, não criem esse espantalho. O ponto é, quando você prende 12 mil pessoas em 21 dias, a chance de você ter prendido muita gente que é inocente, ou que você está prendendo por outros motivos, e não quer dizer porque é seu opositor político, alguma coisa assim, são bastante razoáveis e não podem ser ignoradas. Né? Porque, repito, são 12 mil pessoas presas em 21 dias. E 12 mil pessoas pode não parecer tanto assim quando a gente fala de Brasil, né? 12 mil pessoas não enche um estádio de futebol, mas a população de El Salvador é menor que a população da cidade de São Paulo. Né? Então, é muita gente presa num período relativamente curto de tempo. É mais do que um Carandiru. O Carandiru comportava de 9 a 10 mil detentos. Então, é um Carandiru inteiro preso. Em 21 dias. Né? E também, em relação ao El Salvador, a Flávia Mantovani, a repórter Flávia Mantovani, da Folha de São Paulo, que a gente cita aqui várias vezes, ela realizou uma entrevista com o editor do El Faro, tá? O Carlos Dada, que foi publicada na Folha de São Paulo. Tá com o título de Presidente de El Salvador está obcecado em silenciar contrapesos, diz jornalista. Então fica a sugestão de vocês lerem, porque, repito, a situação em El Salvador ela é complicada em vários pontos. Você tem uma centralização muito forte, muito grande de autoridade. A gente já falou aqui da demissão sumária dos integrantes da Suprema Corte, da presença de tropas no parlamento, enfim, todo esse tipo de coisa. Mais ao norte, no México, né, duas notícias legislativas. A primeira é que a Câmara dos Deputados mexicana rejeitou a proposta do governo Andrés Manuel López Obrador para fazer uma reforma no setor de energia elétrica, tá, do país, que visava incentivos estatais a usinas e também o corte na venda de energia para empresas privadas. Tá? Não um corte de deixar, né, mas de deixar de fornecer, mas que a prioridade passasse a ser domicílios e as distribuidoras também estatais. Tá? Para isso era necessário alterar a Constituição mexicana e foi rejeitado por 275 votos a favor, 223 contra e nenhuma abstenção. Nossa, mas Felipe, como foi rejeitada se teve mais votos a favor? Porque precisava de 332, desculpem, já que precisava alterar a Constituição. Então não teve o número de votos suficiente. Mas também no Congresso mexicano, aí numa vitória do governo, conseguiram alterar a lei de mineração do país e nacionalizando as reservas de lítio, tá, no México. Lembrando que o lítio é um dos minerais hoje mais cobiçados e mais explorados devido à sua utilidade, à sua função em baterias de alto rendimento. Tá? Então, baterias de carros elétricos, todo esse tipo de coisa. Então, o México tem 5 reservas de lítio e agora, com essa adição, digamos assim, adicionaram o lítio à lei de mineração mexicana. Então agora as reservas de lítio são estatais no México. Para a gente fechar, vamos para os Estados Unidos, né, com 4 rápidas notícias. A primeira delas é que um juiz federal na Flórida, tá, derrubou a obrigação de máscaras em aviões
e transportes interestaduais, tá? Afirmando que, como, né, o governo federal já eliminou o estado de emergência e iniciou uma flexibilização, então as políticas de máscara se tornam então opcionais, tá? Não são mais obrigatórias com essa nova lei, tá? E aí várias empresas já aderiram a isso, né? Já declararam que o uso de máscara será então opcional, assim como alguns dos aeroportos, né, do país. Em outra notícia, o governo dos Estados Unidos, representado pelo secretário de Estado Antony Blinken, e o governo do Panamá assinaram um acordo, né, para cooperação em questões migratórias, tá? Muito provavelmente esse acordo vai ser parecido com aquele acordo do governo Trump com a Guatemala, né, que é basicamente transformar o país centro-americano num grande centro de triagem, né? Então, olha, né, você veio da Venezuela, você veio da Colômbia para os Estados Unidos, você passou pelo Panamá. O Panamá é um país seguro, a gente tem cooperação com o Panamá, a gente vai te devolver para o Panamá. Então a pessoa que saiu de um país para chegar em outro vai ser enviada para um terceiro, né? Que nem a polêmica, né, que tá tendo um grande debate no Reino Unido, e que a gente comentou no programa passado, né, o absurdo que foi, a cooperação entre o governo britânico e Ruanda, né, para fazer isso em Ruanda, né, que é bem mais longe, inclusive. E é interessante notar que esse ano, né, o número de pessoas detidas na fronteira dos Estados Unidos continua subindo, é maior do que no ano passado, até porque o uso da regra sanitária, né, para barrar pessoas na fronteira, que foi instaurado pelo Donald Trump, né, o título 42, ainda não foi revogado pelo governo Biden. Foi mantido, pelo menos até maio, pelo menos até o fim de maio. Então, ainda tem esse detalhe, né? O governo dos Estados Unidos também anunciou que vai banir o teste de mísseis antissatélites, tá? Ela afirmou que esses testes são inconsequentes, porque podem gerar efeitos cascata, né? Porque o que é um míssil antissatélite? Quando você lança um míssil a partir de um avião ou a partir de terra, né, para destruir um satélite em órbita. E Estados Unidos, Rússia, China e Índia possuem esse tipo de armamento e já testaram. E o que ela quis dizer com inconsequentes? Porque quando você destrói um satélite, você coloca um monte de destroços em órbita. E esses destroços podem afetar outros satélites que você não quer que sejam afetados, pode afetar a Estação Espacial Internacional, pode afetar pessoas, né? Então, o governo dos Estados Unidos afirmou que, como esse tipo de teste é extremamente perigoso, o governo não vai mais realizar esse tipo de procedimento devido aos destroços. E, finalmente, também falando em Flórida, a Flórida assinou recentemente, né, aquela lei sobre questões de educação sexual e de gênero nas escolas, né, que tem sido chamada de Don't Say Gay Bill, né, já que seria, né, uma lei para, né, vetar, né, impedir a doutrinação das crianças, né, impedir entre aspas, a ditadura gay, enfim, qualquer groselha dessas que queiram acreditar. E a Disney, tá, protestou, né? A Disney criticou essa lei, né? E aí o que aconteceu? A legislatura da Flórida, controlada pelo Partido Republicano, que é o partido do governador Ron DeSantis, né, passou uma lei que pode dissolver o distrito especial de Reed Creek, que é um distrito especial que é basicamente o distrito onde fica a Disneylândia, na Flórida. E é mais ou menos assim, que a Disney, ela tem uma, entre aspas, um autogoverno ali. Na verdade, quando você fala assim, autogoverno, né, algumas pessoas vão falar, não, mas então quer dizer que a Disney é dona do território. Na verdade, isso foi feito como um acordo entre a Disney e o governo da Flórida para que a Disney tenha autonomia em relação a obras, em relação a procedimentos como, sei lá, encanamento, e a Disney que custeia tudo isso.
tá? E então, só assim, uma errata, Felipe, que a Disneylândia fica na Califórnia, na Flórida é a Disney World. Ah, foi mal. É o feudo do Mickey. É. E aí a legislatura aprovou a dissolução desse distrito especial e agora está na caneta do governador, que pode fazer isso e, né? E assim, ele vai ganhar um inimigo econômico de muito peso, caso ele queira ser presidente, né? Mas é muito interessante todo o arranjo que foi feito, né? E claro, agora virou uma disputa política. E segundo os críticos desse tipo de acordo também, na verdade a Disney se beneficia, porque o Estado deixa de... enfim, tem eu não sei explicar direito, tá? Peço desculpas, mas que no fim das contas a Disney ela não sai no prejuízo. Então você tomar essa decisão não seria apenas uma represália pela questão da Don't Say Gay Bill, mas também uma questão de você evitar mais gastos por parte do Estado, então eventualmente aumentar o rendimento e a arrecadação por parte do Estado. Repito, eu não sei direito os números, tá? Mas não deixa de ser uma situação interessante. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Macron e Le Pen trocam farpas em debate antes do segundo turno na França. Pois é, tivemos, né, o único debate pré-segundo turno, na quarta-feira, dia 20, e todas as opiniões de pesquisa apontam, né, que o Macron se saiu melhor no debate. As últimas pesquisas eleitorais apontam já uma vantagem um pouco maior para ele. Então, por exemplo, a última pesquisa Ipsos coloca 57% dos votos para o Macron, 43% para Le Pen. Então as pesquisas agora estão na casa entre 54 e 57%. Né, ou seja, já dá ali uma margem um pouco mais confortável do que pensando na chamada margem de erro, né? Então, ao que tudo indica, teremos mesmo, né, a repetição daquele cenário, né, da última eleição, de o pessoal vai tapar o nariz e vai votar no Macron para não votar na Le Pen, e Macron vai vencer. O que é interessante do debate, né? 2 pontos que eu acho interessantes do debate para a gente comentar com os nossos ouvintes, que, claro, assim, né, como todo debate, teve ali as suas farpas, né, suas provocações e tal. Então, por exemplo, aí teve a Le Pen dizendo que ela baniria, né, o véu para as mulheres muçulmanas, Macron dizendo que isso correria o risco de criar uma desestabilidade social muito grande. Mas quais são os 2 pontos que eu acho interessantes a gente destacar para os nossos ouvintes? O primeiro foi que o Macron conseguiu colocar na Le Pen o broche de Vladimir Putin, dizendo, Le Pen ela é apoiada pelo Putin, a Le Pen ela foi financiada pelo Putin, a Le Pen admira o Putin, então votar na Le Pen é votar pelo Putin, é votar contra a segurança da Europa, na plataforma dele, né? E para isso, inclusive, ele recebeu apoio de outras lideranças europeias. Tá? E sul-americanas. E sul-americanas. Então, mas que sul-americanos você quis dizer? Lula. Ah, sim, tá. O Lula que se encontrou com o Macron ano passado, né? O Macron se encontrou com o Lula até para dar um aceno para a esquerda, para o eleitorado do Mélenchon. O Lula, que a gente já comentou isso aqui, tem gente que acha que isso é partidarismo, tá? Mas a figura do Lula é gigantesca na França, especialmente na esquerda francesa, né? Mas a figura do Lula é muito grande, é muito conhecida na França. E o Twitter oficial da campanha do Macron retweetou uma postagem do Lula indicando apoio ao Macron no segundo turno.
Então, várias lideranças europeias declararam apoio ao Macron, dizendo, olha, essa não é uma eleição como qualquer outra, essa é uma eleição que tem a segurança da Europa, o centro. Então, o Macron conseguiu, no debate, botar esse broche na Le Pen, e isso repercutiu também positivamente entre outras lideranças europeias. E a segunda questão que eu acho interessante de citar para o nosso ouvinte foi que uma das acusações, né, da Le Pen contra o Macron, tal, né, que o Macron ele é liberal, a favor das instituições europeias, então ele não vai defender os interesses do francês comum, como ela defenderá, né, segundo a plataforma dela, claro. Então, que não vai defender o francês do campo, que não vai defender o pequeno produtor e tal. E aí o Macron falou, não, eu defendo esse pequeno produtor, esse pequeno fazendeiro. Tanto que eu sou contra o acordo União Europeia e Mercosul. Então, o acordo União Europeia-Mercosul, que a gente fez um programa especial aqui na época, esteve presente no debate de segundo turno na França, porém de maneira reativa, né? Falando, não, nada disso, você não vai falar isso para mim não, eu sou contra esse acordo aí, inclusive. Então, para quem achava que o acordo Mercosul União Europeia teria algum futuro, acho que já está ficando muito claro que dificilmente ele vai sair da gaveta. Para além das questões ambientais também, né, que acabaram travando também o acordo, né, nos últimos anos. Então, domingo agora, dia 24 de abril, teremos o segundo turno na França e as previsões são, repito, menos eleitores presentes, muita gente que votou no Mélenchon ou que votou em outros candidatos não vai para as urnas, vai ficar em casa, vendo um filme, lendo um livro, vai jogar uma bola e aparentemente Emmanuel Macron será o vencedor ali com um pouco mais de 50% dos votos, ali casa dos 55% dos votos. Da França, nós vamos para o Reino Unido, já que o Boris Johnson, dentre as suas, a gente comentou aí o acordo com Ruanda, mas na última terça-feira, Boris Johnson falou no parlamento e pediu desculpas pelas festinhas realizadas durante o lockdown, tá? Inclusive as festinhas envolvendo o seu gabinete, envolvendo ele mesmo, né? E assim que recebi a notificação da multa, que ele vai ter que pagar, reconheci a mágoa e a raiva e disse que as pessoas tinham direito de esperar melhor de seu primeiro-ministro. Repito isso perante o parlamento agora. Não me ocorreu, na hora ou posteriormente, que uma reunião na sala do gabinete, pouco antes de uma reunião vital sobre a Covid, poderia significar uma violação das regras. Só que o pedido de desculpas, aparentemente, não será suficiente. Já que, lembrando, nós temos além da multa, nós temos a investigação interna do governo, nós temos a investigação da polícia, tá? Nós temos ali toda a questão simbólica pelo fato de que uma das festas foi durante o período de luto oficial pela morte do príncipe consorte Philip, marido da rainha Elizabeth II. E por que eu disse que talvez o pedido de desculpas não seja o suficiente? Porque além dos vários pedidos de renúncia, agora, aparentemente, aparentemente não, é confirmado, tá? É confirmado. Nós teremos o que seria, o homólogo britânico, a nossa CPI, tá? A gente vai ter a CPI da festinha para descobrir se o Boris Johnson mentiu para a Câmara nas suas declarações anteriores. Quando ele disse que não teve envolvimento nenhum, que ele não sabia que era uma festa, Então, teremos aí o equivalente britânico, de uma CPI, tá? Uma moção apresentada pela oposição. A questão é que a maioria dos deputados, dos parlamentares conservadores, não estavam presentes na Câmara dos Comuns quando nós tivemos essa aprovação por aclamação. Então, é possível que, na hora de ter ali a formação eu vou usar termos brasileiros agora, não sei se são os mesmos termos, mas quando tiver ali a formação da mesa diretora da CPI, quando tiver a formação ali da organização da CPI propriamente dita, o processo seja travado. Isso é interessante citar também. Tá? Ainda em notícias do Reino Unido internamente, o Tribunal de Westminster formalizou, na última quarta-feira, dia 20, a ordem de extradição do Julian Assange
para os Estados Unidos. Tá? A gente comentou mês passado, né? Mês passado não, acho que foi final de março, né? Que a Suprema Corte do Reino Unido negou o recurso do Julian Assange, lembrando que o Julian Assange é australiano, né? Então agora a decisão final fica com a secretária do Interior britânica, a Priti Patel, que ela é favorável à extradição, já disse isso, e ela tem até 28 dias para confirmar ou não. Caso ela confirme, o Assange vai ter pelo menos mais um recurso, tá? Mas ao que tudo indica, ela vai confirmar a extradição. E aí, em outra notícia britânica, mas agora da sua política externa, o Boris Johnson está na Índia para assinar um acordo, né, de cooperação comercial com a Índia, né? Essa era uma das plataformas, inclusive, do Brexit, né? A gente explicou aqui várias vezes, né, de que se o Reino Unido sair da União Europeia, vai ter mais autonomia para assinar acordos comerciais, especialmente com os países que fizeram parte do Império Britânico, né? Então, Boris Johnson está na Índia, tá, nesse momento. Ele visitou uma fábrica de tratores da JCB, que é uma empresa britânica, inclusive, cujo proprietário é um dos principais doadores do Partido Conservador, né? Então tá lá o Boris Johnson em cima do trator da JCB, né, lá com o letreiro gigantão atrás, e o dono, né, enfim, não existe almoço grátis, né? O Boris Johnson também visitou, né, uma base aérea, né, onde ele pegou lá um helicóptero militar indiano para dar uma volta e tudo mais. Enfim, é uma viagem de 2 dias, né, e vamos ver aí como o que será, o que teremos de resultado, né, de resultado final sobre essa viagem, se teremos um acordo de livre comércio ou apenas, né, alguns passos. É interessante colocar aqui as relações entre Reino Unido e Índia, embora a grande discussão aqui, resumindo bem para o nosso ouvinte, até porque é bom a gente esperar um pouco para ver o que vai ter de resultado, é que o Reino Unido quer um acordo comercial. O Reino Unido quer comércio e quer liberdade de investimentos. A Índia coloca muito em pauta também questões de migração e de proteção de direito dos seus cidadãos. Porque, vamos lembrar, nós temos uma comunidade comum muito grande. Nós temos muitos britânicos, cidadãos britânicos de origem indiana. Então, a Índia quer falar. A Índia, obviamente, está aproveitando o momento, falando, tá bom, vocês querem negociar com a gente? Vocês querem fazer mais comércio? Vocês querem que a gente compre menos petróleo da Rússia? Tá bom, então vocês têm que ouvir o que a gente quer também, tá? A gente tem isso de interesse nosso também. Então, não é uma negociação tão simples assim, até também pelo tamanho das economias e da população indiana. Do Reino Unido, vamos rapidamente para a Suécia, onde tivemos vários protestos e ônibus incendiados no último final de semana, já que um grupo de extrema-direita, anti-islâmico, estava planejando a realização de uma queima pública de Corão, né, o Corão, o livro sagrado do Islã. Por conta disso, tivemos manifestações contra, tivemos confrontos na rua, confrontos com a polícia, inclusive. Cerca de 100 pessoas, inclusive, chegaram a ser detidas ou interrogadas por conta aí desse plano desse grupo de extrema-direita de queimar um Corão em praça pública. Da Suécia, vamos rapidamente para a Eslovênia, tá? Já que nesse final de semana também teremos eleição parlamentar na Eslovênia. Tá? Segundo as pesquisas, o partido governista, né, o Partido Democrático da Eslovênia, ele é o favorito, né, ele é um partido é o partido conservador da Eslovênia, né, digamos assim, é o favorito para ficar em primeiro, porém, a coalizão do Partido Verde tem crescido muito nas pesquisas, tá, nas últimas semanas, e pode ali ameaçar, pode se tornar uma segunda força. De qualquer jeito, a gente não vai ter um vencedor claro das eleições, são 90 assentos em disputa, são necessários 46, né, para ter a maioria. Atualmente, né, a coalizão de governo é feita entre o Partido Democrático Eslovênico, eu disse que é o Partido Conservador, o Partido Cristão Democrata e também o apoio de partidos menores, partidos economicamente liberais menores. Agora, se nós tivermos um parlamento mais fragmentado e uma vitória verde, pode ser que seja aquele cenário de venceu, mas não levou.
né? Vamos ter que ficar de olho e esperar os resultados das eleições. Eleições parlamentaristas são sempre um quebra-cabeças. E, finalmente, no Mediterrâneo, né? A Eslovênia está ali pro Adriático, né? O Adriático é sub do Mediterrâneo, então a gente continua no Mediterrâneo. Vamos rapidamente para a Catalunha, já que o grupo ativista de direitos digitais, né? O Citizen Lab, afirmou que mais de 50 lideranças pró-independência da Catalunha tiveram seus celulares ou computadores alvos de spywares, inclusive o Pegasus, né, que é o mais conhecido, né, nesse sentido, desenvolvido em Israel, entre 2017 e 2021, tá? Então, mais de 50 líderes pró-independência da Catalunha tiveram suas informações pessoais, seus celulares pessoais atacados com spyware. E ainda na Catalunha, no começo da semana, foram vazadas, né, áudios e mensagens entre o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, o Luis Rubiales, e o zagueiro do Barcelona, o Gerard Piqué, já que o atleta, por meio da sua empresa Cosmos, intermediou as negociações entre a Federação Espanhola e o governo da Arábia Saudita para que a Copa do Rei fosse disputada no país da Península Arábica, né? E nesse contrato de 6 anos, né, dessa mudança de sede, afinal é a Copa do Rei para homenagear o Salman bin Abdulaziz, pelo visto, né? Esqueceram da dinastia Bourbon. O jogador recebeu 24 milhões de euros, né? E depois da derrota para o Cádiz pelo Campeonato Espanhol, lembrando que o Piqué não havia jogado porque está no momento lesionado, ele utilizou seu canal de Twitch para se defender, dizendo que esse acordo não é ilegal, né? Porém, questiona-se, né, se não há conflito de interesses e se não é imoral também. Mas em breve veremos aí o Piqué e a Shakira se mudando para Newcastle, provavelmente. Bem, como eu e Felipe a gente acabou decidindo gravar de última hora, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 20 de abril. Ao menos uma pessoa morre em protestos no Sri Lanka. Pois é, a polícia estava reprimindo um protesto na cidade de Rambucana, tá? E um policial, ele saca a arma dele e dispara contra os manifestantes, tá? Ele usa um revólver e ele dispara munição de verdade. E pelo menos uma pessoa morreu. Tanto a Embaixada dos Estados Unidos no Sri Lanka quanto a representação das Nações Unidas no Sri Lanka criticaram o episódio. As autoridades do Sri Lanka inicialmente disseram que a força utilizada foi a força apropriada devido aos protestos, devido às manifestações, porém, posteriormente, o chefe da polícia local afirmou que vão investigar a conduta desse policial em específico, tá? Porque, repito, ele saca o revólver e ele dispara munição de verdade. Pelo menos um deles claramente faz isso, tá? Tem as imagens. A gente passou um pouco pela crise, né, do Sri Lanka nos últimos programas, lembrando que é uma crise tanto política quanto econômica, né? Na política, a política do Sri Lanka é dominada ali pela família Rajapaksa. Na economia, o país tem sofrido muito, né, tanto por conta da pandemia quanto por conta, eventualmente, de decisões do governo. Então, a situação no Sri Lanka, inclusive algumas manchetes, alguns textos da imprensa da região, por exemplo, o Hindustan Times, né, da Índia, afirma que é a pior crise do Sri Lanka desde a sua independência em 1948. Né? A pior crise interna, claro, se a gente desconsiderar, né, a gente tem que sempre lembrar que o Sri Lanka passou por uma violenta guerra civil. Então, a situação lá não parece estar melhorando. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 21 de abril.
20 pessoas morrem em confronto na Etiópia. Pois é, nós tivemos um confronto entre milícias Oromo e milícias Amhara, tá? Deixaram pelo menos 20 pessoas mortas e outras 50 pessoas feridas, tá? O Exército de Libertação de Oromo culpa as milícias de Amhara, enquanto as milícias de Amhara culpam o Exército de Libertação de Oromo, obviamente. Não está claro ainda, não foi divulgado, enfim, qual a identidade étnica dos mortos, se foram 20 Oromos, foram 20 Amharas, foi 10 de cada um, enfim. Não está muito claro ainda, e isso é, querendo ou não, é consequência indireta da guerra de Tigray, porque embora não envolva diretamente os Tigray, quando as forças Tigray chegaram perto da capital, pareciam até que poderiam ter fôlego para uma eventual vitória. A gente comentou isso aqui no programa na época, a gente explicou. Várias milícias separatistas ou autonomistas das diversas identidades étnicas dentro da Etiópia voltaram à atividade. Elas já existiam, mas passaram a retomar atividades ou então expandir as suas atividades. Então, querendo ou não, isso é sim uma consequência indireta da guerra de Tigray. Bem, abaixa o volume porque lá vem o fucking double breaking news. Explosão em mesquita no Afeganistão deixa 33 mortos. Pois é, os últimos dias foram muito violentos no Afeganistão, com diversos ataques à bomba, praticamente todos eles já reivindicados ou provavelmente, né, ligados ao Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico. E aí é uma coisa que a gente já explicou aqui algumas vezes, né? Mas como assim eles estão atacando uma mesquita? Né? Porque para esses extremistas, né, os xiitas especialmente, tanto os xiitas, mas também algumas das minorias étnicas do Afeganistão, eles são piores do que você ser, por exemplo, você ser um europeu cristão. Porque o xiita seria um herege. Né, lembrando, o termo herege é um termo, né, muito utilizado em relação à Igreja Católica, né, mas é uma ofensa pior ainda. Então, nessa semana, hoje, né, como o Matias falou, nós tivemos esse ataque na mesquita em Kunduz, que deixou pelo menos 33 pessoas mortas. Tá? Ontem, dia 21, nós também tivemos uma explosão numa mesquita em Mazar al-Sharif, que deixou pelo menos 11 pessoas mortas, e outra explosão em Kunduz ontem, que também deixou 11 pessoas mortas. Na terça-feira, tivemos um ataque à bomba numa escola em Cabul, que deixou pelo menos 6 pessoas mortas. Uma escola cuja maioria dos alunos é de origem Hazara, que em sua maioria são xiitas. Tá? No final de semana, nós tivemos outros 4 mortos numa explosão em Kunduz. Então, a última semana foi extremamente violenta, mirando especialmente a minoria xiita no Afeganistão, infelizmente. E ainda no Oriente Médio, 57 palestinos ficaram feridos após a ação da polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa. Pois é, na semana passada a gente gravou o programa na quinta-noite, né? E aí na sexta-feira nós tivemos diversos episódios de violência na esplanada das mesquitas, né, ou Monte do Templo, para os judeus, que é onde fica a mesquita de Al-Aqsa, que também às vezes chamado Domo da Rocha, o Domo de Ouro. Lembrando, sexta-feira é o dia sagrado do Islã, então é o dia que as mesquitas estão mais cheias, que você tem mais pessoas realizando as suas orações, e como parte daqueles choques em Jerusalém, por conta do bairro em Jerusalém Oriental, também tivemos aqueles ataques, né, durante o Ramadã, que deixaram pelo menos 11 israelenses mortos, incluindo 2 policiais. Então nós já temos uma situação bastante tensa. Aí, para a entrada, né, na mesquita de Al-Aqsa, na última sexta-feira, nós tivemos um tumulto, e aí a polícia israelense, alegando que iria reprimir esse tumulto, né, e teriam jogado pedras contra a polícia, teriam jogado fogos de artifício, né, na direção dos policiais. A polícia, então, foi reprimir esses protestos. Nisso, nós tivemos várias cenas de violência, inclusive contra idosos, contra pessoas que estavam sozinhas indo fazer suas orações,
e tivemos novamente bombas de gás lacrimogênio jogadas dentro da mesquita. Tá? Isso já ocorreu em outros anos, sempre gera uma repercussão muito negativa, muito ruim, é um assunto muito sensível, muito tenso. Lembrando que a mesquita, né, os locais sagrados muçulmanos de Jerusalém, são sob custódia do Reino da Jordânia. Tivemos, inclusive, uma conversa entre autoridades de Israel e autoridades da Jordânia. Não foi uma conversa proveitosa, inclusive depois tivemos alfinetadas, né, digamos assim, um culpando o outro, um responsabilizando o outro, tá? Nesse meio tempo, então assim, na última sexta-feira, nós tivemos confrontos entre polícia israelense e palestinos e episódios de violência, e aí hoje, nessa sexta-feira, tivemos a repetição dos acontecimentos. Segundo a agência de notícias, a agência France Press, a AFP, 2 palestinos estão em estado grave, tá? Tiveram que terem ser tirados de ambulância em estado grave. E, especificamente em relação a hoje, tá? A polícia israelense alega que agiu depois que palestinos atiraram pedras contra uma cerimônia que estava ocorrendo no Muro das Lamentações, né? No Muro do Templo. E assim, é difícil explicar, né, via podcast, então o nosso ouvinte vai ter que imaginar, caso ele não possa nesse momento abrir uma aba aí, procurar umas fotos, alguma coisa assim. A mesquita de Al-Aqsa, ela fica no que os judeus chamam de Monte do Templo. E esse Monte do Templo, o lado dele é justamente o Muro das Lamentações. Então, o que a polícia israelense alega é que os muçulmanos, os palestinos muçulmanos, quando estavam subindo para o Monte do Templo, ou para a esplanada das mesquitas, lá de cima estavam jogando pedras contra essa cerimônia judaica no Muro das Lamentações. Isso hoje, especificamente. De qualquer jeito, foram 57 palestinos feridos, novamente violência em um dos locais mais sagrados do Islã, que fica do lado, né, do local mais sagrado para os judeus, e isso foram os episódios nas 2 sextas-feiras. Durante a semana, nós tivemos protestos, manifestações em várias cidades de maioria palestina contra terem jogado bomba de gás dentro da mesquita na sexta-feira. Lembrando que, assim, em praticamente todos os lugares do mundo, um templo religioso é um lugar de refúgio. A gente contou isso, por exemplo, na época quando a crise dos refugiados sírios estava no auge na Europa, ali 2015, 2016, como várias igrejas cristãs acolhiam essas pessoas e a polícia não podia entrar lá e pegar e deportar, né? Então você tacar bomba de gás dentro de um local religioso, dentro de um templo religioso, independente da religião que seja, pode ser um templo do Islã, católico, protestante, pode ser uma sinagoga, pode ser um terreiro, pode ser um templo budista, pode ser o que for, tá? Não é justificável você tacar bomba de gás lacrimogêneo dentro de um templo religioso. Aí tivemos várias manifestações essa semana, também tivemos o Hamas disparando foguetes a partir da faixa de Gaza. Aí tivemos o Domo de Ferro interceptando parte desses foguetes. Depois, a Força Aérea Israelense anunciou que realizou um ataque de represália, né, contra alvos do Hamas dentro da faixa de Gaza. Lembrando que as 2 últimas escaladas envolvendo Gaza começaram em Jerusalém, começaram nos eventos em Jerusalém. E, finalmente, a conta também chegou disso para a coalizão de governo israelense. Por quê? A gente explicou algumas semanas atrás, quando aquela parlamentar israelense, né, cruzou a bancada, e aí deixou o Knesset dividido igual, 60 da oposição, 60 de governo. E o que aconteceu agora? O partido Lista Árabe Unida afirmou que vai rever o seu papel na coalizão do governo do Naftali Bennett, tá? Se o partido confirmar a sua suspensão, a sua saída, né, do governo, aí o Naftali Bennett vai ficar em completa minoria e o Benjamin Netanyahu pode tentar articular tanto uma nova eleição quanto tentar formar uma outra coalizão, sem os partidos árabes, né? E a gente comentou desses cenários possíveis, inclusive programas atrás. Então tem também um impacto na política institucional israelense dessa vez. Tá? Pode ser o fim do governo Naftali Bennett e o retorno do Netanyahu, curiosamente. E, para a gente fechar, né, em relação a isso, o governo iraniano afirmou que prendeu 3 pessoas
sob acusação de serem espiões do Mossad israelense. Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação nem do Afegani ou do novo shekel israelense, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Bem, Felipe, e o peão isolado dessa semana, na verdade, está sendo cada vez mais encurralado, né? Pois é, o peão isolado vai para o Boris Johnson, que, além de pagar a multa, agora vai ter que enfrentar uma CPI, né? Lembrando que a gente já falou que vários parlamentares conservadores, inclusive, chegaram a pedir a renúncia dele no final do ano passado, né? Ali quando surgiu, né, as primeiras denúncias do Partygate. Então vai ter que enfrentar uma CPI no parlamento e, né, não sei se vai dar bom para ele, não. Então já leva o peão isolado aí pro Boris Johnson. Bem, e o peão promovido, seguindo a tradição do programa, vai para... O peão promovido vai pro José Ramos Horta, né, presidente do Timor-Leste, e, caso raríssimo, é um peão promovido que eu já apertei a mão. Olha só. Então, pois é, ele esteve num evento na USP, que um dos organizadores, inclusive, foi o nosso querido Daniel Dueck, há muito tempo atrás, né, nem lembro quando, e eu estava, obviamente, tímido, sem graça, mas como o Dueck era um dos organizadores, eu me meti ali no grupinho e tal, só pra, né, dar uma tietada, dar uma cumprimentada. Então é um peão promovido só porque eu cumprimentei ele. Se eu tivesse cumprimentado o Boris Johnson, ele ainda levaria o isolado. Mas é por isso. Bem, passemos agora para as dicas culturais. Cops get the same, but the poor white man's used in the hands of them all like a tool. DJ Muzz. The Almighty. DJ Muzz. The time has come. Sétimo selo. Bem, Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes curtirem aí no restante do feriadão? Pois é, infelizmente é uma boa que não é por um tão bom motivo assim, né? Já que o Arnaldo Angeli Filho, mais conhecido como Angeli, né, o cartunista, chargista, quadrinista, artista, né, anunciou essa semana que vai se aposentar da produção de jornal, das suas tiras. Né, ele, segundo o comunicado publicado nas redes sociais, ele ainda tem outros projetos, tal, porém ele vai começar a se afastar devido a uma questão de saúde, inclusive parecida, né, com a da aposentadoria do Bruce Willis, embora não seja a mesma doença exatamente, né, mas é um tipo de afásia. Então a minha sugestão vai ser a vasta obra do Angeli. Inclusive durante um tempo a minha foto de capa no Facebook eram uns escrotinhos, né, mas tem Woodstock, tem o Bob Cuspe, tem a Rebordosa. Então, assim, o que não faltam são personagens icônicos do Angeli, tem várias maneiras de você consumi-los, né? Desde a da internet, tem aquelas versões aquelas compilações de bolso publicadas pela LPM Pocket, né? Não é jabá, mas enfim. Então, o que não faltam são opções, né? De vocês poderem apreciar a arte desse grande cartunista, artista brasileiro. Eu não sabia, inclusive, ele que criou o Pinguim da revista Piauí, fiquei sabendo por conta desse anúncio. Eu identificava o traço dele, mas eu não sabia que ele que inventou, né? Imaginei que chegaram para ele e falaram: ô, Angeli, desenha um pinguim estilo Che Guevara. Mas não, ele que criou mesmo. E fez todas as capas das edições de aniversário da revista. Exatamente, né? Postaram no Twitter, né, da revista. Então, infelizmente, né, não é por um bom motivo, mas, né, prestigiar o trabalho desse grande artista brasileiro. Bem, e eu vou indicar o filme Metal Lords, que está lá na locadora vermelha. É uma comédia adolescente, nada pretensiosa, né, mas trata aí, né, de várias questões do universo metaleiro, mas com uma visão bem mais atual, né? O filme, inclusive... Um cara chato vai virar pra você e falar: metaleiro é quem vende metal. Então, tá aí. O filme, inclusive, teve a produção do Tom Morello, né? Guitarrista
do Rage Against the Machine, que inclusive faz uma ponta, assim como o Scott Ian, vocalista do Anthrax, o Robbie Halford, vocalista do Judas Priest, e o Kirk Hammett, guitarrista do Metallica. Mas enfim, um filme divertido, assim, até para quem tiver filho mais novo aí assistir, que está começando a gostar de música. Então fica aí minha dica, Metal Lords, e que inclusive tem tanto no meio do filme quanto no encerramento, tem um lance com War Pigs, música que a gente usa de vinheta para o match, né? Que muita gente, inclusive, fala que não consegue mais ouvir War Pigs da mesma maneira, mas tem um lance lá. Pois eu peço desculpas por ter estragado Black Sabbath para as pessoas. Mas fica aí a recomendação do filme. Felipe, temos recados, considerações finais? Bem, passar aqui, né, rapidamente pelos recadinhos no último programa. Um abraço pro Cleiton Moraes, pro Natan, pro Pedro Valente Monteiro, que ele disse que gosta de pizza com ketchup, então eu retiro o abraço dele. Um abraço para o nosso queridíssimo Diogo Maia de Carvalho, para o Alexandre Rocha, que lembrou que Van Damme é o nome artístico, né? O nome original dele é Van Varenberg, e que, inclusive, ele já se queixou, né, que muitas vezes quando afirmam que ele não tem os títulos de artes marciais que ele afirma ter, é porque nas artes marciais ele competia com o nome de batismo, né? Ele não competia como Jean-Claude Van Damme. Então, por conta dessa diferença de nomes, algumas pessoas chegaram até a afirmar que ele não teria os títulos que reivindicava ter. Um abraço para Núbia Gabriela, que gostou muito da coluna da Vivian, para o Narciso Pareja, para o Ivo, para o ou a Picareta, que é da Geologia, né, e disse que a Geologia vai ganhar o bife, e ele pediu um abraço para as turmas 63 e 64 da Geologia USP. O Diego, que comentou assim, só uma correção, o Felipe disse que a Rússia já perdeu mais de 100 tanques, quando na verdade são mais de 500 documentados primários. Eu entendi o que ele quis dizer, né, que tipo, 500 é um número muito maior, mas 500 é um número maior que 100 também, então assim, eu não errei, né, eu só fui mais direto. Um abraço para a Ingrid Pontes, que reclamou da baixa duração, da pequena duração do programa, ou seja, vai reclamar desse programa também. Um abraço do Felipe Franco, do Lucas Real, do Matheus Moraes, que mandou um recado muito bonito, né? E eu vou ler na íntegra, tá? Olá, pessoal, vim passar só para pedir um salve e agradecer. Não sei se vocês se lembram, mas em algum momento da pandemia mandei um recado falando da minha mãe, Hilda, que fazia EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e adora vocês. Bom, só passar para avisar que ela formou no ano passado e semana que vem ela começa a faculdade de pedagogia aqui em Barbacena aos 55 anos de idade. Só parabenizar o trabalho de vocês, que com certeza teve alguma influência para que ela seguisse para a área de humanas, peso que eu carrego também. Com certeza vocês ainda estarão juntos dos estudos dela nessa nova empreitada. Então é isso, manda um beijo para ela e que esse recado amigável anime vocês nesses tempos caóticos. Parabéns, estamos juntos. Então, um abraço, um beijo muito carinhoso para o Matheus, para a dona Hilda, muito sucesso para ela e para ele. Agradecemos muito o recado e o crédito possivelmente exagerado, né? Já que a gente tenta botar aí uma grãozinha de areia só nessa praia gigantesca, mas é sempre bom, né, saber algumas coisas. Então, um abraço grande aí para o Matheus. Um abraço também para o Fred, para o nosso Pedro Grischek, né, meu amigo dos tempos de cursinho e que você conheceu recentemente também. Sim. E que ele lembrou que Ruanda foi colônia alemã, né, e depois belga. Né, e, enfim, né, e ele pediu um abraço para o Heitor, Alvini e um beijo para Dani. Né, ele mandou ali um show da Xuxa. Um abraço também para o Bruno Vitor Dória, que está há 55 dias embarcado na Marinha Mercante. Ele diz que faz parte da rotina dele, da rotina inclusive, né, de saúde dele, então um abraço aí para o Bruno Vitor Dória, e também para o Pedro Rosa, que lembrou que Heligoland é uma espécie de duty free da Alemanha, já que é um território isento de impostos e fora da União Aduaneira Europeia. Ele comentou que a cidade fica a 200 quilômetros da costa, disse que fica de frente para Hanover. Fica de frente ali no mapa e fazia parte, né, do histórico reino de Hanover. É isso que eu quis dizer, ele inclusive comentou essa hipótese, eu não quis dizer de frente assim que fica logo ali, né, não tentem ir a nado. Deve ter gente já que fez isso, mas eu não recomendo.
Bem, lá no site da Central 3, a Amanda pediu pra gente mandar um beijo na mucosa do pulmão da professora Vivian e que nós transmitamos e que transmitam a ela o meu amor, já que ela não tem redes sociais, não há culpa. O Andrei deu uma cornetada aqui, falou que o xadrez verbal não é mais o mesmo, já que no último programa o Felipe falou: e do Chile, terra do Panchomalo, vamos para o México, onde nós estivemos, perdendo a chance de fazer a transição do Chile, terra do Panchomalo, vamos para o México, terra do Panchovila, né? Enfim, fica aí a cornetada. Ele tem toda a razão. E eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes que me cruzaram no Rio de Janeiro aí nesse final de semana. Infelizmente não lembro os nomes, eu estava um pouco alterado, principalmente às 4 da manhã na Lapa. E também mandar um abraço aí para todo o pessoal que colabora com a Central 3 lá na Cidade Maravilhosa. Começar pelo Irlan e pela Nanda, que me receberam nesse final de semana. Um abraço pro Daniel, pro Fagner e pro Caio, do lado B do Rio, pro Cristiano e pro Pedro do Medo e Delírio em Brasília, pro Diego Tintim do It's Time, enfim, acabei cruzando também com o Luiz Fernando Filho, do Ponta de Lança, o Renner Pinheiro, que participou recentemente comigo do Som das Torcidas, enfim, o Chevaz, que toca o Samba da Volta, que também estava lá conosco no Boteco do Pedro, na Lapa. Enfim, se eu estiver esquecendo de alguém, peço desculpas, mas é isso. Foi um final de semana muito bom. Lembrando, eu não saía de São Paulo há mais de 2 anos por conta da pandemia e fui muito bem recebido no Rio. Agradeço a todo mundo aí de coração. Bem, e a música de encerramento dessa semana vai em lembrança aos 25 anos do lançamento do álbum I Can Hear the Heart Beating as One, da banda indie Jolatengo, e um dos clipes, né, que surgiu desse trabalho, que completa 25 anos hoje, né, sexta-feira, dia 22 de abril, é o clipe Sugar Cube, que inclusive meio que inspira, né, o Escola de Rock, depois o filme do Jack Black. E eu acabei descobrindo só depois, muito tempo, né? Esse clipe fez bastante sucesso na época, ainda mais pensando, né, que é uma banda indie. Mas um dos atores que participa do clipe é o Bob Odenkirk, né, que voltou agora, né, com a última temporada de Better Call Saul, né, interpretando o protagonista, o Saul Goodman, ou Jimmy McGill. Então fica aí, né, essa coincidência dos 25 anos do lançamento do álbum do Jolatengo, que tem a música Sugar Cube, com a participação do Bob Odenkirk, que inclusive ganhou, né, uma estrela na Calçada da Fama por conta, né, desse seu último trabalho.